Bom, boa tarde. Eu havia me apresentado antes, mas reitero a apresentação. Eu sou Janaína Mello, sou gerente de educação aqui do Museu de Arte do Rio. Nós somos um museu público municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro e somos geridos por uma OS, uma organização social, que é o Instituto Odeon. Então, em nome do Instituto Odeon, da Prefeitura e do museu, que nós damos as boas-vindas a todos vocês. Quem estaria aqui conosco nesse momento é a nossa diretora Eleonora Santa Rosa, mas que infelizmente houve um contratempo, ela não vai conseguir chegar para a abertura e já passamos por demais do início das nossas atividades e ela pediu para desejar uma boa tarde para todos nós aqui de discussão. Quando foi lançado o tema dessa 16ª Semana de Museus, Museus Hiperconectados, nós pensamos, a partir até de provocações e diálogos com a própria gerência de museus da Prefeitura, como que poderíamos, a partir deste tema e dessa provocação lançada pelo Instituto Brasileiro de Museus, pensar uma relação com as nossas coleções, com os nossos acervos e com os desafios que é pensar a memória, a conformação da memória, a disputa pela memória e a construção de conhecimento e práticas a partir da conformação desses acervos e da nossa identidade, que se constitui na experiência daquilo que guardamos, daquilo que falamos e daquilo que construímos na relação com as pessoas. E aí achamos que era muito interessante disparar a semana com um ciclo de debates, convocando para estar conosco algumas ações e pessoas e programas muito relevantes dentro das perguntas que nos provocaram na hora de pensar o debate. A semana vai se estender, né, ao longo da próxima semana. Tem uma série de atividades organizadas pelas equipes do MAR, na biblioteca, no pavilhão de exposições, no Pilotis, com uma série de ativações. Esse programa todo foi pensado pelas equipes do museu, a quem eu já também reitero os agradecimentos por toda a colaboração na concepção dessas atividades. E aí, na conformação dessas mesas, achamos que era muito interessante trazer a primeira mesa que a Andréa Santos, nossa coordenadora de museologia, vai apresentar para vocês, que conta com a campanha Liberte o Nosso Sagrado e também com a presença do Museu das Remoções, que já vem estabelecendo uma forte parceria conosco. Nós estivemos com o Museu das Remoções, com o pessoal lá no contexto do curso de formação de mediadores desse ano, num ciclo de debate muito instigante, né, e provocador, com Dona Penha e seu Luiz. E agora eles estarão aqui conosco à tarde, estão chegando e vão compor a mesa com a Andréa, né? Na sequência, vai ter uma mesa coordenada pela Luísa Abreu, nossa bibliotecária, que vai contar com a presença do professor Dalton, que acho que vai ser uma fala muito instigante para todos nós que trabalhamos e somos profissionais de museus, e também com o Gabriel Moore, que é gestor de acervos do IMS. E, para finalizar a tarde, uma fala da professora Ivana Bentes, que atualmente é diretora da Escola de Comunicação, que vai nos provocar e nos desafiar a pensar no que pode o museu, como que o museu se constitui no século XXI a partir desse contexto dessa hiperconectividade, né? Eu espero que todos vocês tenham uma boa tarde, agradeço muito a presença de vocês, convido a participar das outras atividades da semana e também a visitar o MAR, que abriu no dia 28 agora de abril, uma exposição no terceiro andar do museu, que é um andar dedicado ao Rio, chamada O Rio do Samba, Resistência e Reinvenção. Uma mostra que passa pela história do samba na cidade, o samba carioca, e que conta com uma agenda de programação bastante
estimulante para todos nós, que começou já semana passada com a comemoração dos 30 anos do Kizomba, com a Vila Isabel. Amanhã tem a velha guarda da Império Serrano aqui, e tem uma série de outras agendas. No dia 20 tem a Casa de Ciaciata aqui, lançando também 2 documentários. Então tem uma série de ações aí em andamento com a exposição, que eu convido todos a ver, participar e integrar a programação conosco. E hoje tem Mar de Música, né? Então, para quem sair aqui do seminário, já tem uma festa nos esperando lá embaixo. Bom, boa tarde a todos, muito obrigada. E com a palavra, André. Bom, boa tarde a todos, obrigada pela presença. Como a Janaína, minha querida colega, me apresentou, me chamo Andréa e sou coordenadora de Museologia e Montagem aqui do MAR. Nós temos uma equipe que atualmente faz a gestão do acervo museológico de 7.013 obras e que estão sob a nossa responsabilidade, a sua guarda e preservação em 2 espaços de reserva técnica. Ali na fotografia nós vemos uma das museólogas, Chari, mostrando um trainel deslizante, porque essa reserva técnica, montada no ano passado, ela é uma reserva técnica que se fez necessária pela forte adoção da sociedade à ideia do museu, o primeiro museu de arte do Rio. Então, é uma reserva técnica que se apropriou de um espaço expositivo, sendo transformado em reserva técnica, mas como uma devolutiva à sociedade e ao público, nós fizemos... incorporamos ao projeto da reserva técnica a ideia que ela fosse visitável. Acho que nós estamos num período, já no século XXI, que não se entende mais que haja uma apreciação dos nossos bens culturais preservados apenas como um produto pronto dentro de um espaço expositivo. A sociedade merece e precisa também conhecer todas as ações que envolvem a preservação desse bem cultural, para que ele fique sempre à disposição para novas pesquisas, curadorias, acesso aos beneficiários, fins que é sempre o cidadão residente ou não de determinada cidade. Então, ali ela está mostrando a reserva técnica a uma pessoa. Nós temos uma política de visitação, nós temos um aquário que permite a visitação do público espontâneo a qualquer momento que o pavilhão de exposição esteja aberto, e, ao mesmo tempo, nós temos também uma política de visitação interna. Eu gostaria, então, mediante essa introdução, entendendo a importância que nós estejamos sempre hiperconectados, não só numa rede de museus, mas a toda a sociedade em geral, incluindo também a toda a possibilidade que a mídia, as redes sociais nos permitem comunicações, extroversões, trazer à mesa. A Maria da Penha ainda não chegou, mas o Jorge Santana... Jorge Santana é doutorando em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Em 2016, defendeu a dissertação de mestrado Imigrantes Africanos em um conjunto de favelas no Rio de Janeiro, redes sociais, disputas, trabalho informal e ilegalismo, baseado em sua pesquisa de campo com imigrantes angolanos nas favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Foi o coordenador da campanha Liberte Nosso Sagrado, cujo propósito foi de realocar os objetos sagrados das religiões afro-brasileiras que se encontram no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro e que foram apreendidos na primeira metade do século XX, quando as religiões de matriz africana eram criminalizadas. Da campanha nasceu o documentário Nosso Sagrado, de 2017, produzido pela Quiprocop Filmes, com direção, roteiro e argumento de Jorge Santana, Fernando Souza e Gabriel Barbosa. Eu peço autorização para vocês de falar sobre a Maria da Penha quando ela chegar, e acho que estão todos muito curiosos, como eu, de ouvir o Jorge falar, a qual agradeço a presença e passo a palavra. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer a Natália e todo mundo da organização daqui do seminário e pelo convite. A gente da campanha ficou muito satisfeito, né, por essa lembrança, e é muito importante falar dessa campanha num momento complicado em que a polícia retornou a expor os objetos, né, de forma desrespeitosa e como forma de tentar calar a boca da campanha. Enfim, né,
são tempos difíceis, mas que a gente acredita que, possivelmente, em pouco tempo, a gente vai tirar esses objetos, né, da onde foi a sede do DOPS, Departamento de Ordem, Política Social, que foi centro de tortura na ditadura do Estado Novo e da ditadura civil-militar, e onde se encontram hoje os objetos sagrados. A gente vai exibir, como pontapé inicial, um trecho do documentário Nosso Sagrado, que é um dos desdobramentos, né, da campanha. Essa dimensão do saber, da produção do conhecimento é absolutamente crucial, porque é importante a gente ter atenção para esses objetos sagrados, para tudo isso, não só por conta de uma responsabilidade histórica, pela necessidade da gente conhecer mais quem somos, qual é o caldo de cultura que forma o Brasil, mas também pelo reconhecimento de que são saberes, que são maneiras de ver o mundo, são formas de elaboração de vida, são experiências estéticas altamente sofisticadas. Senão a gente cai no discurso da piedade. Ah, isso foi produzido pelo índio que era subalternizado. Ah, isso foi produzido pelo negro que era subalternizado. Então, em nome da consciência histórica, nós temos que valorizar. Eu acho que se a gente trabalha com essa perspectiva, a gente corre o risco de cair no paternalismo muito comum, na tutela muito comum de dizer, olha, vem do povo, então é isso. Não. Eu acho que é necessário um reconhecimento da sofisticação desses saberes, dessa elaboração de mundo, dessa visão estética sobre a vida, dessa experiência concreta de lidar com o mistério. Então, se a gente não tem a dimensão da sofisticação, de que é um legado crucial, não só para o Brasil, para a comunidade, mas para a humanidade, a gente perde muito dessa perspectiva. O que acontece? Dentro de uma casa, quando um Exu, quando ele é construído, há toda uma relação religiosa. Há coisas religiosas feitas em volta do Exu. O Exu ele não foi feito para ser preso. Quando ele vai para essa delegacia, né, quando ele faz esse caminho, que ele é preso, que ele é retirado dessas casas sagradas para ir para a delegacia, elas já são conotadas como objetos. Com essa objetificação, ele é ligado a uma criminalidade. Aí, após esses anos de subalternidade dentro do Museu da Polícia Civil, que essas coleções elas já viram coleção da magia negra, já algo pejorativo, magia negra, mas algo como se fosse ruim, quando ele faz esse caminho, essas peças elas são tombadas. Então, de peças sagradas, elas se transformam em peças criminosas, e após serem peças criminosas, elas são ressignificadas como peças artísticas, peças tombadas, que precisam ser protegidas. Uma mãe de santo, quando chega para lidar com essas peças, ela não trata como um objeto. Ali está Exu, ali está a representação de uma pombagira, ali está a camisa preta. E Exu ele não foi construído para ser preso. Exu ele foi construído para ser agradado, para receber presentes, para ser cultuado. Eu acho que é fundamental que essa coleção ela seja acessível. Ela tem que ser acessível, não tem sentido ela não ser acessível. E tem que ser acessíveis exatamente para que a gente consiga dar a eles novos significados, né? É a ideia de você fazer aquilo de fato reexistir, que é muito mais do que resistir. Por quê? Porque aquilo foi qualificado como objeto de baixa feitiçaria. Aquilo foi qualificado como prova de delito. Então está na hora da gente expor para perceber que aquilo deve ser qualificado como uma experiência estética de contato com o sagrado que precisa ser conhecido, para que a gente tenha uma dimensão mais profunda sobre a nossa história e para que a gente tenha um horizonte mais amplo, um repertório mais amplo, para trabalhar com conceitos como arte, sagrado, beleza, mistério, estética. Então isso é importante não só para aqueles que professam a fé, mas é importante para aqueles que têm a preocupação com a compreensão sobre o que é a construção do Brasil e de sua gente no tempo. E querendo ou não, estando dentro de um museu da Polícia Civil, que já vem toda uma energia, uma carga, elas continuam a demonstrar que nada mais é do que uma intolerância religiosa institucionalizada. Porque o museu ele só comprova esse crime. Não o crime
que era proibido fazer culto a essas religiões. Mas o museu ele só comprova o crime que é o Estado proibindo essas manifestações religiosas populares. Não pode continuar aquilo lá. Aquilo é uma vergonha para a gente. É uma dor que nós sentimos. Como eu disse ontem, é uma dor. Enquanto aquilo estiver ali, isso vai continuar doendo. Nossos ancestrais que sofreram muito, apanharam, tiveram agressão física, adentraram, como todo mundo sabe, o sagrado, o terreiro para pegar tudo. É roubo, eu falo que é roubo mesmo, não tem esse negócio de estar dizendo que sequestraram, é roubo. O pessoal entra na casa do outro para pegar o que não é seu, é roubo. Eles roubaram o que é nosso, atingir a nossa fé. E isso não pode continuar. Nós não temos que continuar presos, não praticamos nenhum crime. Qual é o crime que nós praticamos para estar preso lá no Museu da Polícia? Aquilo tem que sair de lá. Nem que seja daqui a 10 a 20 anos que eu não esteja aqui, mas que vai sair, vai. Peço então, por favor, que a senhora Maria da Penha sente aqui ao nosso lado. Agradeço a sua presença e faço a apresentação como tinha dito que eu ia esperar a senhora chegar para fazer a apresentação. Maria da Penha, nascida no estado da Paraíba, veio para o Rio de Janeiro direto para a favela da Rocinha com 7 anos, onde morou até os 27 anos, se mudando para Jacarepaguá, na comunidade da Vila Autódromo, onde reside até os dias de hoje. Viu sua vida ser transformada ao avesso e, com sua comunidade, presenciou por mais de 2 décadas as ameaças de remoções para dar lugar à especulação imobiliária. Não aceitando as pressões e ameaças do poder público, continuou lutando pelos seus direitos à moradia e o direito à cidade, se tornando uma líder comunitária. Dona Penha, junto com os moradores, defendendo uma remoção por parte da prefeitura, foi agredida durante um confronto com a tropa-choque e teve o seu nariz quebrado. Sua casa demolida no dia 8 de março de 2015, Dia Internacional da Mulher, e sem ter para onde ir, teve que ir com a família para dentro da Igreja Católica da comunidade. No dia que sua casa foi demolida, Dona Penha foi homenageada na Alerj, como mulher cidadã escolhida pela deputada estadual enfermeira Rejane. Dona Penha recebeu sua casa na troca de chaves e com o que restou de sua comunidade urbanizada no dia 29 de julho de 2016, onde reside atualmente. Mais uma vez agradeço e peço para o Jorge retomar a palavra. Então, esse é um trecho do documentário. Esse documentário tem um link de conexão com a Dona Penha e com a Vila Autódromo, porque a Luizinha de Nanã é que abre esse documentário. A Luizinha de Nanã residia na Vila Autódromo e teve sua casa e seu terreiro destruído pela Prefeitura do Rio de Janeiro. É importante lembrar que a Igreja Católica ficou, mas o terreiro foi expulso. Então, a gente mostra como o Estado ainda age hoje de maneira seletiva para aqueles que não fazem parte da religião hegemônica. Enfim, os objetos sagrados que estão no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eles foram apreendidos entre 1889 até 1945, na República Velha e na Era Vargas, quando existiam 3 artigos no Código Penal brasileiro que criminalizava as religiões de matriz africana. Então, a partir de denúncias, a polícia adentrava nos terreiros, apreendia os sacerdotes e os objetos sagrados como provas de crime. E durante esse período aí de quase 50 anos, de 55 anos, esses objetos apreendidos eram depositados lá no primeiro departamento de polícia do Rio de Janeiro. É óbvio que isso não acontecia só no Rio de Janeiro, aconteceu no Brasil inteiro. E em 1945, com a redemocratização e a Constituição de 46, onde Jorge Amado, que era deputado federal, apresentou uma emenda que regulamenta a liberdade religiosa e acabou com a perseguição de religiões afro-brasileiras. Acabou a perseguição, mas a polícia não teve a mínima sensibilidade de devolver esses objetos aos seus proprietários.
que a polícia fez em 37, 38, foi o primeiro tombamento etnográfico do IPHAN. Esses objetos foram tombados com o nome de Coleção Magia Negra e passaram a fazer parte do Museu da Polícia. Eles eram ali utilizados como forma de treinar os policiais para que eles pudessem identificar quais eram os objetos, né, utilizados nesses cultos que eram combatidos pela polícia e tudo mais. Importante lembrar também que esse é um contexto pós-abolição, né? Aí a gente está fazendo 130 anos da abolição da escravatura, da farsa da abolição. E aí, se antes o que conseguia segurar, né, os negros no Brasil era a escravidão, pós-escravidão você precisava de leis para controlar, né, coagir, né, como diria Foucault, vigiar e punir essa população negra, e aí as manifestações culturais e religiosas negras eram criminalizadas, combatidas e perseguidas pelo Estado. E você pode colocar o samba, a capoeira e o candomblé e a umbanda. Então, o nome do Museu da Polícia se chamava Museu Magia Negra e a sua principal coleção era a coleção Magia Negra. Tem uma foto que vocês conseguem ver no Google desse museu na década de 70, que é bastante simbólica, né? Porque esse museu é um museu de espólios da polícia. É um museu de tudo que a polícia apreendeu, é um museu da vitória da polícia, e eles expõem ali esses objetos da vitória da luta contra o crime. E aí você tem, né, objetos sagrados, enfim, assentamentos, imagens, instrumentos, vestimentas, expostos junto com bandeiras nazistas, junto com símbolos nazistas, junto com armas utilizadas em crimes, né, junto com máquinas de falsificação de dinheiro, junto de tudo isso que a polícia apreendeu. E aí tem uma outra foto que é icônica, que é o Exu, né, centralizado, né, no centro dessa sala, e atrás uma enorme bandeira com a suástica nazista, e logicamente feito uma associação entre Exu, né, e a suástica, e criminalizando ali, colocando o Exu como algo maléfico, né? E, enfim, né, o próprio nome do museu já dizia, Coleção Magia Negra. E esse museu, essa coleção foi exposta nesse museu até 1999, quando foi eleito o primeiro governador neopentecostal no Rio de Janeiro, quando eu vou falar o nome dele, porque não é bom. E em 99 essa coleção foi retirada. A polícia diz que não foi por causa de intolerância religiosa, mas a gente não consegue ver outra explicação que não seja intolerância religiosa. Tem algo curioso, porque as pessoas iam lá, né, colocavam cachaça, acendiam cigarro, e aí o policial tinha que expulsar a pessoa do museu, enfim, tinha esses fatos, mas, enfim, que a gente acredita que a exposição foi tirada por motivos de intolerância religiosa. E depois, em 2012, o Museu da Polícia foi fechado por causa de uma obra no prédio da Petrobras que abalou o prédio, que é um prédio histórico, e desde então o museu está fechado, e desde 1999 a coleção não é mais exposta. A coleção se encontra há mais ou menos 5 ou 6 anos dentro daquelas caixas ali, que não são caixas, né, a polícia chama de reserva técnica, né, que acho que é um crime contra a reserva técnica chamar aquilo de reserva técnica. É uma salinha onde estão mais de 200 objetos em 50 caixas. Quando a gente abriu a caixa na diligência, eu sou assessor do Flávio Serafini, que é deputado estadual do PSOL, a gente fez uma diligência pela Comissão de Direitos Humanos para ver como é que estava o estado dos objetos, pulou uma traça, né, o papel vegetal também está saindo líquido, enfim, né, a conservação realmente é muito preocupante. E a polícia é isso, assim, a Luizinha de Nanã, que é a Yela Orixá, que residiu lá na Vila Autódromo, falou que tal caixa não deveria ser aberta, porque aqueles objetos, né, sequer podem ser tocados e vistos por quem não é iniciado na religião. E ele falou, não tem problema não tem nada disso. Enfim, a maneira desrespeitosa com que esse acervo é cuidado, entre aspas, pela polícia. E aí a campanha, ela surgiu, não é a primeira tentativa, desde a década de 80 e 70 já tiveram tentativas de tirar os objetos sagrados de lá, uma iniciativa que partiu da UF, entre outras iniciativas.
mas até agora que não tiveram êxito. Então, em 2016, em maio de 2017, a gente fundou a campanha Liberte Nosso Sagrado, que é a campanha que tem como objetivo retirar os objetos sagrados no Museu da Polícia. E temos tomado algumas iniciativas para poder conquistar esse desafio. Uma delas foi uma audiência pública na LERJ para debater sobre esse assunto. E os 2 delegados que foram, né, representando a polícia, o diretor do museu e também um delegado representando o chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele disse que aqueles objetos pertencem à polícia, que aqueles objetos fazem parte da história da polícia e que, por isso, eles devem permanecer no Museu da Polícia e que nenhum objeto é retirado, né, do seu museu, né, em hipótese nenhuma, enfim, outras questões que ele falou para poder defender que os objetos devem permanecer no Museu da Polícia. Fizemos uma representação ao Ministério Público, muitos fazendo debate sobre memória, verdade e justiça, até porque esse prédio também é alvo de uma disputa. Existe um movimento chamado Ocupa DOPS, que é um movimento, né, de militantes dos direitos humanos, militantes que reivindicam, né, as questões dos crimes da ditadura, abertura dos arquivos e tudo mais. E eles reivindicam fazer lá no DOPS algo que foi feito lá no DOI-CODE de São Paulo, que é transformar aquele prédio em um centro de combate à tortura, de direitos humanos, e para falar sobre o que aconteceu na ditadura civil-militar no nosso país. Então, o Ocupa DOPS reivindica que esse prédio, né, seja desapropriado pela polícia e seja um centro de combate à tortura e de memória, verdade e justiça. E a gente reivindica isso, que essa coleção ela foi apreendida, primeiro, num contexto muito dúbio, porque a Constituição de 1891 ela é a primeira Constituição que estabelece o Estado laico no Brasil e garante também a liberdade religiosa, mas tinha esses artigos no Código Penal. Só que no direito, quando um crime deixa de ser crime, todos os efeitos sobre esse crime caem, né? Então, se a pessoa está presa, ela tem que ser liberta. Se um objeto está na polícia ou em qualquer outro lugar por causa daquele crime, ele tem que ser devolvido ao seu dono. E isso não foi feito aqui no Rio de Janeiro, né? E também não foi feito em outros lugares no Brasil. E aí a gente se inspira muito no caso baiano. No Museu da Bahia, no Museu Estácio de Lima, que era o Museu da Polícia Baiana, eram expostos os objetos do candomblé que foram apreendidos na Bahia nesse mesmo período. E em 1997, a partir de uma representação do Ministério Público baiano e de uma luta e uma movimentação, né, que participou a ONG Cononia, os terreiros da Bahia, o movimento negro, eles conseguiram retirar esses objetos do Museu da Polícia Baiana e, em 2012, finalmente, eles conseguiram levar esses objetos para o Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia. Tem um texto de um antropólogo da UFBA que fala muito bem desse processo, que chama Tenacidade do Racismo. E ele narra como é que foi dada essa luta para a retirada dos objetos de lá. É importante ressaltar que esse Museu Estácio de Lima foi o mesmo museu que abrigou as cabeças de Maria Bonita e Lampião, né? E, incrivelmente, a família conseguiu tirar essas cabeças do Museu Estácio de Lima em 1967, em plena ditadura. Eles conseguiram, né, através de uma ação judicial, tirar as cabeças de lá. Não satisfeito, o museu fez cabeças de cera e colocou no lugar. Sim, é incrível. Então, inspirados a partir da inspiração da luta lá na Bahia, a gente acredita que aqui no Rio será possível, com muita luta, tirar esses objetos sagrados do Museu da Polícia, né, e contar essa história de uma outra forma. Né? Tem uma pesquisadora que fala que existe um problema em tirar os objetos de lá, porque vai tirar do contexto histórico. Na verdade, não. Esses objetos nunca vão sair do contexto histórico que eles foram apreendidos. A questão é qual narrativa, quem vai estar contando essa história. Se vão ser os seus donos, né, se vão ser as IAs, os babás, né, ou se vai ser a polícia. Que, inclusive, o diretor do Museu da Polícia falou que a polícia não combatia a capoeira.
que a polícia combatia os capoeiristas, que eram espécies de pit boys da época que brigavam na rua. Então, esse o tipo de mentalidade. E ele já falou em outra ocasião que a polícia não invadia qualquer terreiro e nem apreendia qualquer objeto, só apreendia objetos pontiagudos, espadas ou coisas do tipo. Só que tem uma opção de vestimenta lá. Enfim, então é uma disputa de memória, né, e uma disputa de quem vai narrar e como vai narrar. É óbvio que ele saindo de lá e sendo essa coleção saindo de lá e sendo exposta em outro lugar, é óbvio que a sua história nunca vai deixar de ser contada. A história dela é que são objetos que foram usurpados, né, dos seus templos, né, e foram sequestrados pelo Estado brasileiro. E aí é importante tirar o foco um pouco da polícia e trazer que era uma imprensa, também que a gente mostra no documentário, que fazia um espetáculo dessas apreensões, né, fazia uma narrativa de objetos macabros, um ambiente escuro e tudo mais, quando aconteciam essas batidas. Você tem um judiciário que condenava esses sacerdotes, né, ou seja, você tinha toda uma estrutura, vários órgãos do Estado que criminalizavam essas religiões. Então, essa história vai continuar sendo contada. Mas a questão existem objetos ali nessa coleção que sequer podem ser tocados e expostos. Então, como é que a gente faz isso? Se não tiver uma guarda compartilhada em que as lideranças religiosas participem da administração desse museu. Então, é uma das reivindicações. E aí tem outro problema que é o problema de restaurar. Assim, o IFAM fala que tem que restaurar, mas para as orixás é impensável você restaurar um assentamento, porque aquilo ali é um organismo vivo, que não cabe restauração. E aí como é que vai se dar esse diálogo, né, de respeito às questões, né, religiosas e sagradas que envolvem esses objetos? Essa é uma das questões. E a outra é que, assim, muitos falam, mas essa coleção deveria ir para o Museu da Escravidão, que querem fazer aqui no Rio, o Museu do Negro no Rio de Janeiro e tudo mais. Eu acho que esse museu não cabe, no sentido de que a gente tem um problema no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, em que 40 terreiros, ano passado, foram invadidos por chamados traficantes de Jesus, né, que quebraram, tacaram fogo, espancaram as lideranças religiosas, né? Então, a gente tem esse grupo aí de fundamentalistas cristãos que estão pichando o centro do Rio de Janeiro, que já invadiram um terreiro no Catete de Umbanda e quebraram todos os objetos sagrados. Então, na minha opinião, e de outras pessoas, eu acho que é necessário fazer um museu de arte sacra afro-brasileira no Rio de Janeiro. Que nesse museu você possa ter uma perspectiva pedagógica de combate ao racismo religioso, de combate à intolerância religiosa e de ensino, né, enfim, de abordagem do que é Umbanda, do que é o Candomblé, de que Exu não é o demônio, sabe? De que oferenda não é para fazer mal, tal como falou o padre Fábio de Mello essa semana. Né? Então, a gente precisa desconstruir todo esse imaginário social extremamente negativo que existe com as religiões afro-brasileiras. E eu acho que, para dar conta disso, né, óbvio que não é só um museu, mas um museu específico para abordar a questão da religiosidade afro-brasileira, que ainda existe no continente americano, eu acho que seria uma contribuição bastante importante e de instrumento mesmo de combate ao racismo religioso. É importante lembrar que os objetos sagrados que foram apreendidos no Império estão na Sala de África do Museu Nacional, estão lá. Existe um mapeamento aí de vários outros museus no Rio de Janeiro que também têm objetos sagrados, não que foram apreendidos num contexto, mas que foram para esses museus por outros contextos, mas não por um contexto de perseguição, de apreensão. Existem algumas lideranças religiosas que defendem
que seja feito o destombamento da coleção e que os objetos sejam entregues, né? Existe um problema, porque é isso, né? A mesma polícia que esconde ou que queimou os documentos da ditadura civil-militar, a mesma polícia também que escondeu esses documentos, ou qual poderia ser feita uma leitura de que terreiro tal objeto foi apreendido. Mas temos casos no Brasil que são casos extremamente interessantes. É o caso da cadeira de Jubiabá, que está lá no romance do Jorge Amado. Essa cadeira foi apreendida em 1920, num terreiro de Candomblé, Angola, na Bahia, e ela foi devolvida pelo IFAM ao terreiro em 2011 ou 2012. E até hoje está lá no memorial desse terreiro. E existe o caso de objetos das tribos indígenas do Alto Rio Negro, no Amazonas, em que o IFAM do Amazonas devolveu esses objetos para essas tribos também no 2012, 2013. Então, existem alguns casos em que foi feita essa movimentação. Eu acho que essa pode ser uma movimentação interessante, mas acho difícil, porque o destombamento, no caso, teria que ser feito só com uma assinatura do presidente da República. Imaginem o Temer, golpista, assinando esse documento. Mas, enfim, é uma das possibilidades. Vai mudar. Se o Oxalá quiser, vai mudar. Graças ao Oxalá, vai mudar. E aí, para finalizar, o que a gente tem hoje? Da audiência pública foi criado um grupo de trabalho com o Ministério Público, IFAM, polícia, a rede social de museus também está nessa articulação. E aí, como os objetos estão em má conservação, o Ministério Público e o IFAM apertaram a polícia, e aí deve ser assinado um comodato em que os objetos vão ser transferidos para o Museu do Ingá, e lá no Museu do Ingá eles vão passar por higienização, limpeza e tudo mais, e depois vai ser feito um inventário participativo junto com as lideranças religiosas, para saber que objetos são, o que é assentamento, o que é de umbanda, o que é de candomblé, enfim, avançar nesse sentido para depois pensar na possibilidade ou não de uma exposição desses objetos. Então, era um pouco disso que eu queria trazer, queria falar. Não sou museólogo, né? E sou professor de História e faço doutorado em Ciências Sociais, mas aprendi muito com a Pamela Oliveira, que é uma companheira da campanha, que é museóloga, e fez a dissertação dela sobre essa temática e sobre essa coleção. É isso e obrigado. Obrigada, Jorge. Fascinante. Eu vou passar agora a palavra para a dona Maria da Penha, pelo adiantado da hora. Faço umas breves observações depois que ela terminar de se apresentar. E abrimos ao público, então? Está ótimo. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Ela já deu um pouco da minha história, né? Eu moro na Vila Autódromo há 24 anos. Me internei em liderança sem querer daquela comunidade, pelo fato que eu dizia que eu entendi que eu tinha direito àquela terra, àquele território, e que esse território fazia parte dessa cidade. E se fazia parte dessa cidade, eu tinha direito a morar lá, por que eu tinha que sair simplesmente pelo mero capricho dos nossos governantes, porque ia ter uma Olimpíadas e não podia ter pobre, o que deu a entender que não poderia ter pobre favelado, morando naquela região. E na história das Olimpíadas, depois eu fiquei sabendo que na história das Olimpíadas, todos os países que recebem as Olimpíadas, eles têm um contrato onde a área onde vai ser o Parque Olímpico, né, vai acontecer os eventos, não pode ter moradia, não pode ter árvore, enfim, não pode ter ninguém morando por ali. Só que se torna um absurdo, porque o cidadão daquele país tem direito à sua moradia. Moradia é direito a todos, né? E por que eu tenho que sair por causa de uma Olimpíada que dura 18 dias, no máximo um mês,
E eu moro ali há 24 anos, eu tenho toda a minha história. A minha comunidade tinha toda uma história de vida ali. Então, eu achei isso um absurdo. E, com o passar do tempo, a gente vai entendendo o que é direito. E como é impressionante no nosso país, os nossos direitos não são respeitados. Você vê o caso que, até hoje, vocês estão lutando para ter direito que é de vocês. Isso é um absurdo, isso é bizarro, né? Não precisa ser muito inteligente para chegar a essa conclusão, que os nossos governantes, a nossa justiça também falha muito, principalmente quando é para nós pobres, né? O rico funciona bem. O rico abriu a boca, eles estão lá dizendo assim, não, ele tem direito. Agora, quando é o favelado, o pobre, o negro, aí não tem direito, não. Opa, cala lá, fica quietinho, toma um cala-boca e vamos. Então, eu acho que esse trabalho que nós estamos hoje falando aqui, que é super importante, e Jorge nisso, a Igreja Católica, ela só ficou porque eu me apossei dela. Não foi, porque se eu não tivesse me apossado, com certeza ela também teria sido derrubada. Que, na verdade, eles não iam deixar nada naquela comunidade. E o que fez a igreja ficar foi eu, porque, assim, numa certa forma, a minha família tomou posse, falamos, porque eu sabia que ia derrubar a minha casa, e eu falei assim, para onde eu vou? O que eu faço? E eu sempre dizia, nas minhas falas, que se eles derrubassem a minha casa, eu ia fazer um barraco de madeira no meio dos escombros e ia ficar. Mas, na última hora, eu falei, tem a igreja é minha, faz parte da minha história. E foi a comunidade que construiu ela. Eu tenho o direito de ir para lá e é lá que eu vou ficar. Então, quando a prefeitura chegou para derrubar a minha casa no dia 8 de março, eles chegaram com caminhões, claro, que ia levar a minha mudança e ia prender igual prenderam o sagrado. Com certeza, e depois não dá mais conta, porque aconteceu isso na Vila Autódromo, né? Algumas famílias perderam seus pertences, porque foi para uns depósitos e depois não voltaram. Teve 4 famílias que perdeu tudo, porque não volta. Enfim, e eu falei, não, minha mudança não vai entrar em lugar nenhum, deixa a minha mudança toda do lado de fora. E eu coloquei todos os meus pertences, gente, do lado de fora, e falei que ninguém ia tirar nada de lá, que eu tinha lugar para ir. E eu fui para dentro da igreja, e foi por isso que a Igreja Católica não foi derrubada. Mas, com certeza, se eu não tivesse tomado posse daquela igreja, ela também teria sido derrubada. E antes eu também fiz uma fala com Dorani, dizendo que aquela capela, eles não poderiam ser derrubados, porque foi construída pela comunidade. Era dinheiro de todos, porque um lanche que um morador comprava para ajudar a igreja, porque, na verdade, a igreja é de todos, como o centro é de todos. A partir que é construído num conjunto, eu entendo que é de todos. Então, eu falei, não, então eu vou ficar lá e ninguém vai me tirar de lá, não. Tinha que derrubar a igreja por cima de mim também. Já tinham derrubado a casa, né? Enfim, e acabou tendo, porque, assim, essa minha luta de dizer que ficava dentro da Vila Autódromo, nós sofremos muito, porque são décadas que a gente já vinha sofrendo com a ameaça. E quando chega às Olimpíadas, ela chega com força total. Foi aonde veio o dinheiro para tirar verdadeiramente aquela comunidade. Que eles só não tiraram antes porque não tinham dinheiro para investir. Com a chegada das Olimpíadas, chegou também o capital. E eles vendem a nossa terra sem nos consultar. Totalmente, assim, sem respeito nenhum pelo cidadão daquela terra. E quando a gente consegue compreender, eles fizeram muita pressão, sofremos muito, foram 2 anos e 3 meses, mais ou menos, de muito sofrimento que essa remoção levou. Porque, na verdade, os nossos governantes achavam que, Eduardo Paes, por exemplo, ele achava que simplesmente ia chegar lá e ia tirar a comunidade, assim, no piscar de olhos. Não, aquilo ali é fácil de resolver. Mas não foi tão fácil assim, porque, graças a Deus, as pessoas, nós tomamos a consciência que tínhamos direito àquela terra. E se o direito é nosso, direito, você não tem que lutar por ele tem que ser respeitado. Essa é a grande fala. E esse é o grande erro nosso, que a gente tem que continuar lutando para que o nosso direito seja respeitado. Uma coisa que eu entendo que seria automaticamente ser respeitado, é simples. Se eu tenho direito a esse copo d'água, eu não preciso pedir esse copo d'água. Simplesmente ele vai vir para mim porque é o meu direito. Mas aqui no nosso país, infelizmente, não funciona. E eu queria, assim, eu acho que nós temos que mudar isso. Nós temos que fazer essa diferença.
diferença. De dizer, se eu tenho direito, eu quero meu sagrado de volta, sim. É um direito deles. Por que a gente tem que lutar tanto? Temos que apanhar, temos que sofrer para conseguir que esse direito seja respeitado, o que foi o meu caso. Eu tive que apanhar dentro da Vila Autódromo, tive meu nariz quebrado por dizer que eu queria ficar onde era meu. Eu construí a minha casa. Aquela terra foi dada 2 vezes. A terra foi dada assim, naturalmente, porque todos nós temos direito à terra. A terra não é do homem, a terra é de todos nós. Eu entendo assim, ela é dada pelo Criador. Nós viemos para partilhá-la, não viemos para vendê-la. O homem é que é ganancioso e vende, e nós aceitamos, que é um outro erro nosso. Nós temos que dizer, não, a terra é minha, eu não vou pagar nada. A terra já é minha por direito. Todo ser humano que vem aqui tem direito a essa terra. É igual a água. A água é um bem público, um bem de todos. Por que eu tenho que pagar tão caro pela água? É outro absurdo. Enfim, nós não vamos entrar nesses detalhes, que eu não vou falar um pouco do museu. Senão eu não falo nada do Museu das Emoções. Enfim, mas nesse contexto de remoção, nasce o Museu das Emoções, que acho que é um pouco disso que eu queria falar para todos vocês. O Museu das Emoções, ele nasce num momento muito crítico. Foi em 2015, depois que quebraram meu nariz, que a guarda invadiu a comunidade, enfim, foi um dia horroroso. E, a partir dali, a gente começou a fazer vigília, a partir dali, a gente começou a ocupar mais aquele espaço. E aí, a partir dali também, a arte entrou dentro daquela comunidade, em todos os sentidos. E, junto com a arte, nós fizemos vários Ocupa Cultural, que foi maravilhoso e que fortaleceu, porque teve em 2015, começou a cada vez mais sair família, e nós ficamos muito vulneráveis. Eram poucas famílias, dentro de um contexto gigantesco de prefeitura ali pressionando, ficando sem água, sem luz, com muita poeira, enfim, uma situação caótica. Mesmo o Estado, parecia que nossa comunidade tinha passado um furacão ou uma pós-guerra. E o que veio nos fortalecer foi a cultura. E nessa cultura também nasce o Museu das Emoções. O Tainá Medeiros foi um museólogo que teve essa ideia quando chegou lá, foi nos visitar, e teve a ideia, porque não criamos o Museu das Emoções. E aí a comunidade abraçou, depois de Ana Bogado veio e abraçou junto, Mário Chagas também, e nós no dia 18 de maio de 2016, nós lançamos 2016, né? Lançamos o nosso, inauguramos o nosso Museu das Emoções, que, para nossa surpresa, ele se tornou uma ferramenta de luta. Eu costumo dizer que o Museu das Emoções ele tem 2 funções: guardar a memória e lutar contra as emoções, porque nós temos que parar com essa remoção. Porque isso não é novo, isso é velho, super antigo. E continua, nós estamos agora num mundo, na década de... que é um absurdo, lei de antigamente de 1900, lá vai bolinha, continua valendo para remover uma família. E essa família sai da sua casa, para sua casa se tornar um estacionamento. Olha que bizarro, olha que absurdo. Então, a gente tem que criar ferramentas de luta, porque a luta continua, gente, a gente não para de lutar. Eu costumo dizer que pobre já nasce lutando. Né? E é verdade, a gente tem que, e continua lutando. Nós estamos na Vila Autódromo, ficamos 20 famílias, mas nós continuamos lutando, porque não temos segurança nenhuma. Porque até os nossos documentos, até hoje, eles não deram. Nós temos um acordo assinado com a prefeitura e até hoje eles não deram a nossa documentação. Então, nós continuamos lutando para que seja respeitado aquele acordo, até isso. Antigamente, a palavra valia. Aí passou a assinatura a valer. E, hoje em dia, pelo que eu vejo, nem a assinatura vale. Porque nós temos quase 2 anos que estamos na Vila Autódromo urbanizado, mas não temos documento das casas. Então, isso é um absurdo. Continuamos lutando para que essas casas
seja dado os documentos e que eles façam a segunda parte da obra, que ainda tem uma segunda parte da obra que não foi feita. E o museu, ele se torna, nesse contexto, uma ferramenta de luta, para que dizer, chega de remoção, a cidade tem que ser respeitada, as favelas têm que ser respeitadas, as comunidades têm que ser respeitadas, porque até quando vamos remover famílias? Não somos lixo, temos direito à terra, temos direito à cidade, essa cidade é de todos nós, por que eu tenho que ser removida? É uma pergunta que eu sempre me fiz, por que eu tenho que sair daqui? Pelo mero capricho, porque vai vir um rico morar aqui perto da lagoa, só porque a minha terra é boa, eu não posso morar perto da lagoa, eu sou um patinho feio. Então, são perguntas que você fica trabalhando no seu dia a dia, se indagando, por que eu tenho que sair, se eu tenho direito a ficar aqui? E foi isso que foi fazendo a gente, eu, principalmente, ali dizer que ia ficar, e fui levando. E o museu, ele vem nos reforçar, nos presentear. Eu digo sempre que o Museu das Emoções foi um presente na Vila Autódromo, porque nós vamos fazer 2 anos de museu. Estamos trabalhando, vamos ser lançado agora no dia 19 de maio, vamos ter o site sendo lançado. E ele está crescendo, nós estamos em construção. É um museu a céu aberto, onde toda a Vila Autódromo é museu. Eu faço parte desse museu, eu sou peça desse museu, eu sou a peça viva, que estou aqui para falar. O museu, ele existe e ele vai dar continuidade. E a ideia do museu, a nossa ideia é que dê um fim nas emoções, que o direito de moradia seja respeitado para todos, seja aonde for, seja na favela, seja no asfalto, seja na cidade. A cidade faz parte do país, o país é nosso e nós temos que tomar conta. É isso, gente. Muito obrigada a todos e espero que a gente possa estar junto para somar. Quero agradecer a Maria da Penha essa maravilhosa fala. Rapidamente, fazendo um comentário, né, como mediadora que fui convidada pela Jana, né, para participar dessa mesa incrível, eu gostaria só de historicizar um pouco. Em 86, como aluna da Faculdade de Museologia da Unirio, eu tive uma palestra onde eu conheci esse acervo da polícia, e na época já tinha sido identificado, a palestra foi dada pelo diretor do Museu do Nordeste, eu estava comentando com o Jorge agora, da importância dessa coleção e do absurdo que era essa coleção estar fechada dentro da polícia com esse viés preconceituoso, e que algumas peças que estavam ali guardadas todas eram importantes, mas algumas eram inéditas, no sentido de que não existiam mais em nenhum outro lugar do mundo. Nem na África era possível encontrar, enfim, por séculos de destruição de memória, etc., e que ela tinha uma importância capital. Na década de 80, as ideias não circulavam tanto, nós não tínhamos celular, fax, e-mail. Isso sempre me preocupou muito. Eu, durante um tempo, dei aula em São Paulo e eu sempre levava aos alunos essa coleção. Eu sempre trazia a eles a importância de existir preocupações em relação a entender que muitas memórias estavam ainda guardadas e apagadas, né, do conhecimento geral das pessoas. E fico muito feliz de ouvir esse movimento, que ele ganhe muita força, porque nós não podemos esquecer que qualquer objeto, quando ele é musealizado, ele não deixa de perder as suas características originais. Nós podemos olhar para ele sobre várias maneiras, o olhar que a polícia tem. É um olhar preconceituoso, um olhar de que são evidências de um crime, e tirando da sua função original de um objeto sagrado que é utilizado em cultos, e como o Jorge comentou, que não pode ser tocado por qualquer pessoa, sendo minimizado até pela polícia. Não, eu posso tocar sim, porque, afinal, isso é apenas um objeto que eu não trago em mim o entendimento ou respeito ao que essa peça encerra. Eu agradeço que, ao longo desses 20, 30 anos, sei lá, que essa história continuou sendo carregada por várias pessoas. Alô?
tenha sido carregado por várias pessoas que permitam que hoje a gente esteja aqui dentro do museu trazendo essa questão, que haja várias páginas no Face trazendo essa importância dessa luta e que ontem até meu filho chegou da faculdade entusiasmadíssimo com o documentário que ele tinha visto e que era o Nosso Sagrado, documentário que o Jorge foi um dos produtores e roteiristas. Então, acho que o nosso papel é fundamentalmente esse, permitir que todas as memórias venham à tona, que todas as histórias possam ser contadas. E o museu não só é um local de guarda de patrimônio físico, material, como de patrimônio intangível, e não se pode se furtar de estar presente na sociedade como um espaço de luta e de extroversão dessas memórias. Nós temos vários objetos que contam uma memória oficial, mas nós temos que estar sempre ligados à importância de ser um espaço que todas as memórias possam vir à tona. E, no caso da Maria da Penha, eu fui morar em São Paulo por alguns anos e houve um projeto de construção de uma avenida chamada Água Espraiada, pelo Maluf. Ele custou, acho que 5 vezes o valor que custou o Canal da Mancha, né, o túnel que atravessou o Canal da Mancha, França até a Inglaterra, e houve a remoção de 30 mil pessoas que moravam ali há 50 anos, sem uma política de indenização, sem um plano de urbanização, foram deixados à própria sorte, e foi pouquíssimo divulgado, obviamente, foi só comentado a importância da avenida, que ligava nada a lugar nenhum. E a história dessas pessoas só foram contadas através de um livro que uma pessoa se interessou e tentou fazer com que não caísse em esquecimento a memória e a história e o direito ao seu local de moradia, como a Maria da Penha comentou, que é um direito de todos. Então, o museu também se presta a isso, a ser um espaço de divulgação e de luta. Eu agradeço a Maria da Penha de não ter desistido, mesmo quando a violência física a atingiu. E desejo que tenha uma vida muito longa e que, da mesma forma que a gente já teve a remoção da favela do Pinto, todas as demolições que foram do Perarapassos, que trouxeram uma visão higiênica do Rio, que isso se encerre, que cada vez mais as pessoas se indignem, conheçam e se indignem contra essas remoções que são violentas e brutas e que atendem apenas a algumas classes. Eu peço agora que todos que tenham alguma pergunta ao Jorge ou à Maria da Penha, que levantem a mão e a Natália vai passar o microfone. Boa tarde. Eu trabalho aqui no museu, né, na curadoria, e queria parabenizar o Jorge, a Maria da Penha pela fala e a Andréia pela condução. E, Jorge, esse é um assunto muito importante para dentro dos terreiros hoje, né, da gente perceber essa ligação e um cuidado com a memória, né? E acho que nesse assunto tem toda essa complexidade que você colocou. A gente tem que lembrar que os museus surgem roubando peças, né? Então, eu diria que quase todos os museus têm ali parte da coleção com histórias próximas, né, àquela. E acho que é importante realmente a gente manter essa luta. E queria te perguntar se há, nessa campanha, em algum sentido, a identificação, não sei se isso é possível, mesmo uma dúvida, a identificação dessas peças com relação a determinados terreiros do Rio. A mãe Meninazinha deu depoimento, né, e o terreiro dela tem a sua origem aqui, né, numa ancestralidade mais distante, aqui na pequena África, e queria saber isso, né, se tem esse movimento, talvez, de repatriar e colocar em grupos específicos, ou se não. Sou Chari, museóloga aqui do Mar. Um pouco puxando aí o gancho que o Marcelo falou, você comentou sobre o mapeamento que já existe de locais, né, de guarda desse tipo de acervo, né? Esse mapeamento, ele está disponível de alguma maneira? Onde? E eu gostaria de... O meu nome é Janaína, já me apresentei. E eu gostaria de ouvir um pouco mais da Dona Penha, dessa experiência de que
da vivência e do cotidiano de ser museu, né? De viver no museu, como é que é receber as pessoas, como é que o museu funciona a partir dessa peça física viva do relato. Eu queria te ouvir como é que tem sido essa experiência, com quem que vocês estão dialogando, que tipo de ações têm ocorrido também na relação com esse espaço, pessoa, memória, museu. Eu ia fazer essa pergunta. Penha, conta um pouco daquelas ações maravilhosas que vocês fizeram, um pouco também para divulgar o que estava acontecendo por ali. Tiveram várias ações na praia, né, na rua. Também queria ouvir um pouco sobre isso. Então, onde veio o documentário? Então, a gente fez um documentário muito de cata a cata, assim. A gente rodou em sindicatos e alguns mandatos, inclusive o mandato da Marielle Franco, né, contribuiu, nos ajudou para fazer o documentário. A gente fez o documentário, agora a gente está juntando dinheiro para fazer o DVD. Assim. Igual obra de igreja, vai juntando, vende aqui, colar. Então, assim, a gente está fazendo exibições em escolas, em terreiros. Ontem a gente fez no Cinearte UF. E domingo, 13 de maio, vai ter uma exibição às 10h30 lá no Renascença. E lá no Andaraí, onde tem o Samba do Trabalhador. Essa próxima agenda. E na página da Campanha Liberte Nossa Sagrada a gente vai divulgando as datas de exibição e tudo mais. Tá? A identificação dos objetos. Então, Marcelo, a gente já escutou assim, da uma meninazinha que parece que a avó dela, Davina, que tinha um terreiro aqui na região central do Rio de Janeiro, teria um dos objetos da avó dela estariam apreendidos no Museu da Polícia. Só que o problema é isso. Assim, o que a gente já conseguiu... Tem um pesquisador que aparece no documentário, o Arthur Vale, que é um professor de História da Arte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que ele conseguiu fazer triangulação entre jornal, o boletim de ocorrência e o processo judicial contra aquele sacerdote e tudo mais. Só que a maioria dos que a gente consegue encontrar no Arquivo Nacional e tudo mais são de endereços assim que hoje é impossível ter um terreiro ali. Tipo, sei lá, a Rua Dom Manuel, que é a rua do lado da Leste. Tipo, hoje não tem mais nenhum terreiro ali. E como saber para onde esse terreiro se mudou, se ele acabou e tudo mais, né? Então, esse processo de fazer essa linha histórica para saber ao qual o terreiro pertencia é um processo bem difícil. Mas tem isso da meninazinha que sabe que o objeto, não sei se ela sabe qual é o objeto e tudo mais. Tem uma questão que aconteceu em incêndio em 89, o Museu da Polícia Civil pegou fogo, parece que 40 objetos, né, foram queimados, então a gente não sabe o que se perdeu nesse incêndio. E é isso, assim, é uma relação tão difícil que você pede para a polícia, eu quero a lista dos objetos. Ele manda a lista do tombamento de 38. Então, tipo assim, aí você tem descrições totalmente errôneas dos objetos e tudo mais. A descrição foi o primeiro tombamento etnográfico, então os próprios técnicos também tinham dificuldade em fazer isso, assim, era tudo muito novo. Então, é possível fazer, mas, assim, alguns dizem que na polícia existem arquivos o qual poderia ter um endereço. Outros dizem que esses documentos já viraram pó, já foram queimados. Então, só mesmo quando tiver a transferência, se a polícia tiver boa vontade de mostrar isso que ainda tem lá, a gente vai poder fazer essa leitura. Né? Então, os locais no Brasil onde tem os acervos de objetos sagrados afro-brasileiros apreendidos. A gente tem no Museu Afro-Brasileiro da UFBA, em Salvador, Casa José Alencar, em Fortaleza, IHGB, Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, em Maceió, e Museu do Estado de Pernambuco, e está faltando um aqui, que acho que é a Casa de Cultura São Paulo. Não é o Manuel de Andrade, o Mário de Andrade.
Acervo Cultural São Paulo. Mário de Andrade, a polícia de Pernambuco ia jogar fora os objetos do Xangô pernambucano que foram apreendidos. Aí o Mário de Andrade, na época, falou, não, que absurdo, joga isso fora não, pegou e levou para São Paulo. E hoje esses objetos do Xangô de Pernambuco estão em São Paulo, né? E hoje há uma movimentação nos terreiros de Pernambuco de fazer uma reivindicação que o Estado de São Paulo devolva os seus objetos para Pernambuco, né? Então, também, provavelmente, em alguns anos ou em alguns meses, a gente vai ter uma disputa nesse sentido de que seus objetos, uma reivindicação dos pernambucanos de que esses objetos sejam levados de volta para Pernambuco. É isso. A experiência assim é maravilhosa, porque assim, há 10 anos atrás, 4 anos atrás, eu era simplesmente uma cidadã que trabalhava e assim já tinha ameaça de remoção, mas não tão forte como veio nas Olimpíadas. E era uma vida simples, né? No dia a dia, trabalhando e tal. Com essa luta da Vila Autódromo e esse entendimento que eu tinha que lutar, porque, na verdade, eu comecei lutando pela minha casa. E depois eu comecei a entender que eu não estava lutando só pela minha casa, eu estava lutando pelo meu território, pelos meus vizinhos, enfim, por todo, e pela minha cidade, pelo meu direito total daquele território. E com isso, você vai aprendendo muita coisa. Eu me tornei uma cidadã riquíssima de conhecimento que eu não tinha, né? E isso foi abrindo um outro horizonte. O museu, por exemplo, eu tinha uma noção de museu que era só para guardar alguma coisa. E eu vim na luta aprender que o museu vai além disso. Ele cria conexões totalmente diferentes, né? Nós podemos viajar dentro do museu. E aí a criação do meu museu, o Museu das Emoções, que é um museu a céu aberto, onde não tem estrutura física, né, para mostrar nada. Somos nós, somos as casas que foram construídas, são o que sobraram da comunidade, os escombros que nós temos lá, as árvores, faz parte a Igreja Católica, que é a única peça que ficou antiga, né? E uma outra casa que é do Delmo, que está na Justiça, que nós temos 2 estruturas físicas que estão lá, que são antigas. O resto, tirando as árvores, o resto é tudo novo, a urbanização é nova, enfim. E a experiência de trocar, de eu poder vir aqui falar para vocês a minha experiência, isso é maravilhoso. Eu jamais imaginei que ia passar por isso. A vida é assim, é uma caixinha de surpresa. Hoje nós somos uma coisa, amanhã somos outras, né? E o entendimento de que, se você luta, você faz a diferença, você cobra, uma hora esse direito vai ter que ser respeitado. E isso foi também muito assim, enriquecedor para mim, para minha família e para a própria comunidade, porque nós conseguimos entender que nós lutando juntos, fazendo a união, fazendo a diferença, nós conseguimos ficar. É muito difícil, mas se você realmente sabe o que você quer, eu costumo dizer, você tem que saber o que você quer. Se você quer aquilo, você vai conseguir. E nesse contexto, hoje, por exemplo, ficamos as 20 famílias e recebemos gente do mundo inteiro que tem interesse em conhecer o que é o Museu das Emoções, e nós recebemos estudantes de várias como é que se diz? De várias ciências, né? Por exemplo, vem gente de direito, museólogo, enfim, vem pessoas de fora que querem conhecer, estudantes de arquitetura, enfim, a gente acaba tendo um grande conhecimento, você passa a entender outras acaba tendo várias conexões, né? Porque todo mundo tem um pouco de interesse de conhecer e de saber. E isso é importante porque a sociedade começa a despertar, porque isso é fundamental. O que faz a Vila Autódromo ficar, na verdade, é o nosso sim, mas nós tivemos uma coisa maravilhosa, que foi os apoiadores, as pessoas que vieram e que ficaram conosco, porque os nossos vizinhos foram embora.
E quando cada vizinho ia embora, a gente se sentia cada vez mais só, mais abandonado, na verdade, mais fraco. E chegava sempre outro apoiador. Eu costumo dizer que o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele sempre mandava anjos para nos acolher, para ficar conosco e para compartilhar conosco o nosso sofrimento. E isso faz com que a sociedade acorde, desperte que dentro das favelas, dentro das comunidades, não existe marginal. Se existe, é culpa dos nossos governantes. Não é culpa da sociedade. O nosso governante é que administra mal, não faz o papel dele. Porque se eles fizessem o papel dele, nós não tínhamos marginal, nós não tínhamos violência. Se tivéssemos boas escolas, direito à cultura, todos tivessem direito à cultura, nós não estávamos passando pelo que nós estamos passando. Porque, na verdade, onde está pensando ter tanque de guerra é em Brasília. Os ladrões estão todos lá, né? E eles mandam para a favela, olha que absurdo. O ladrão está lá em cima e eles mandam aqui para baixo. Isso é um cúmulo. Enfim, e essa experiência é maravilhosa. E ser peça desse museu, poder falar desse museu a céu aberto é maravilhoso, porque é uma troca maravilhosa, porque ninguém nunca, assim... A mudança do museu, como mudou a museologia. Quando veio a museologia social, ele muda esse contexto. O pobre está tendo a oportunidade de falar das suas memórias, né? O negro está tendo a oportunidade de falar das suas memórias. A religião está tendo a oportunidade de falar das suas memórias, de cultivar e de levar, expandir e de lutar por direito, porque todos temos direitos iguais. Se o próprio Criador nos deu o livre-arbítrio, quem somos nós para tirar? Né? O homem é que tem que parar de querer mandar em nós. Nós não precisamos de ninguém nos mandando e roubando nossos direitos. Eu acho que é isso. E a gente continua na luta junto. Pode contar conosco. A gente está sempre... Nós estamos aqui para lutar junto, partilhar junto os sofrimentos e as alegrias. Né? E estamos juntos nessa luta pelo sagrado, pelas religiões, enfim, pela favela, pela sociedade num todo. E que todos tenham essa consciência. Se cada um de nós fizermos a diferença, dizer, não, a favela está lá, tem que ser respeitada, é o próprio cidadão que tem que aprender a respeitar também, porque ela faz parte da cidade. E nós não temos que ter medo dos nossos irmãos favelados, ao contrário, nós temos que buscar ajudá-lo. Eu costumo dizer, se nós vivêssemos como o nosso Criador mandou, nós viveríamos muito mais felizes, nós seríamos verdadeiramente irmãos e nos amaríamos muito mais. O que está faltando mesmo é amor, é a partilha, é o respeito um pelo outro. Vamos perdendo até mesmo dentro de casa, muitas das vezes. É isso, gente. Dona Maria da Penha, eu queria saber, uma pessoa que tiver interesse em conhecer o Museu das Emoções, como é que faz? A pessoa pode chegar simplesmente, ou é bom que a gente avise? Existe alguém que recebe e que poderia explicar como que foi a construção? Quais são os pontos interessantes para serem vistos lá no museu? Sim, nós temos sim. Nós temos agora vamos, inclusive eu vou até fazer o convite desde já. No dia 19, dia 18, nós vamos ter no Museu da República uma mesa falando também, o museu vai estar presente, o Museu das Emoções, e no dia 19 nós estamos lançando o site, né, que vai facilitar a entrada de todos, que vai ser na própria Vila Autódromo, para que fique mais fácil o acesso. Mas, independente disso, pode entrar no nosso Face da Vila, tá, né, que pode entrar lá e marcar. Geralmente nós marcamos, porque facilita. Porque, assim, quem fica um pouco à frente é eu, a Sandra, o Luiz e a Natália. Então, a gente também tem as nossas vidas, é complicado. Então, a gente prefere marcar. Aí, marcando, a gente já separa aquela data. Nós temos muito documento, muita coisa, fotografia, vídeos, filmes. Então, tem muita coisa para mostrar, muita história para contar, que não dá para contar assim. Então, a gente separa, tipo, 2 horas e fazemos uma palestra, passamos vídeo, falando da nossa experiência com mais tranquilidade, enfim. Mas é fácil, sim, e a gente estamos lá de braços abertos para receber qualquer um que queira ir. Pode ser uma pessoa, 2 pessoas, enfim, um grupo de faculdade, é só marcar, tem telefone, tem endereço, a gente marca e a gente recebe todo mundo lá. E todos sejam sempre muito bem-vindos.
Obrigada. Bom, né, a gente já pode encerrar. Eu queria só dizer uma palavra para o Jorge, dizendo que eu acho que a polícia realmente não gosta de reconhecer que errou, né? Eu acho que esse papel dela é meio difícil de arrancar deles esse reconhecimento, mas acho que caminhando pelas beiradas, tendo essa comissão que vai conseguir acompanhar essas peças no Museu do Ingá, que possa fazer uma catalogação e uma recuperação das informações através de especialistas e realmente dos usuários dessas peças, que seja um caminho de retomada para quem é de direito, né? E Maria da Penha, eu quero dizer que foi um prazer conhecê-la. Em breve marcaremos para ir visitar. E que essa experiência que foi das Olimpíadas, a COP das Olimpíadas, tenha sido a última remoção forçada que a gente veja no Rio. Eu agradeço e um abraço.